Cumprimentos cordiais a todos, indistintamente. Hoje trarei para vocês as diferenças básicas entre crime material e crime formal. Vamos então às diferenças. Crime material. Para existir crime material, é preciso que obrigatoriamente a ação praticada pelo agente produza um resultado posterior. Repito, é preciso que a ação praticada pelo agente produza um resultado posterior. Quando eu falo aqui em resultado, estou aqui me referindo a um resultado naturalístico, a um resultado natural, e não a um mero resultado imaginário ou fictício que provenha de um simples conceito definido em lei. É natural aqui no sentido de modificar o mundo exterior ou a realidade objetiva, a realidade exterior. Se não houver esse resultado naturalístico que modifique a realidade objetiva, teremos três consequências apenas. A primeira é: ou estaremos diante da figura da tentativa, que é a figura catalogada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, ou teremos a desclassificação para um outro crime, que não aquele que se qualifica como crime material, ou ainda poderemos ter tão somente que o fato será atípico, ou seja, fato meramente praticado sem ser considerado crime. Resumindo, para haver crime material, é preciso a existência de um resultado posterior à ação praticada pelo agente. Caso não haja esse resultado posterior, não poderemos falar em crime material. Professor Adimaldo, poderia me trazer um exemplo de crime material para que eu pudesse compreender melhor a classificação? O homicídio é um exemplo típico de crime material. Para haver este crime, exige-se obrigatoriamente o resultado morte da vítima. Se a vítima, por acaso, sofrer algum tipo de lesão e não advier a morte como consequência, teremos meramente ou mera tentativa de homicídio, a depender da cena ou do conjunto probatório coligido aos autos, ou poderemos ter tão somente fato atípico, isto é, fato não caracterizado como crime no Código Penal Brasileiro. Por que, professor? Porque não houve o evento morte e a vítima não chegou a morrer. Sem morte, não há homicídio. Então, resumindo para vocês, crime material é aquele que, para ser considerado praticado, exige-se obrigatoriamente a produção de um resultado posterior. Professor, teria outro exemplo também para que eu pudesse fixar melhor? Sim,
trago aqui para vocês o crime de lesão corporal consumado. Não existe lesão corporal consumada sem as lesões sofridas pela vítima. Lesões essas que serão provadas exclusivamente por meio do exame do corpo de delito, obrigatoriamente. Sem tais lesões comprovadas, ou teremos a mera tentativa, ou ainda as denominadas vias de fato, mas jamais crime de lesão corporal consumado. Feitas essas considerações sobre o crime material, passemos, pois, agora ao crime formal. Crime formal ou crime de resultado cortado ou ainda crime de consumação antecipada é aquele que, para ser considerado praticado, a lei não exige um resultado posterior. Pelo contrário, a simples ação do indivíduo, uma vez realizada, por si só, independentemente de um resultado posterior, já configura crime no Código Penal brasileiro. E aqui eu trago para vocês, a título exemplificativo, duas espécies de crime formal. O crime de extorsão e o crime de extorsão mediante sequestro. Nesses crimes, não se exige o recebimento da vantagem indevida para que o agente seja punido por eles. Ao contrário, se porventura sobrevier a vantagem indevida, o crime será o mesmo. Se não houver vantagem econômica indevida, o crime, mesmo assim, restará configurado, restará caracterizado e o sujeito ativo, isto é, o criminoso, responderá consequentemente pelos atos penais da prática ilícita. Resumindo então, crime material é aquele que exige a produção de um resultado posterior. Crime formal é aquele que, para ser punido, não se exige a produção desse resultado. Cumprimentos cordiais a todos.